Paz a todos aí, Pastor Manuel, bem? Vamos aqui no momento da palavra de hoje, 2 Coríntios 6, versículo 16, onde diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivo, ou vivente, como ele próprio diz, versículo 18: serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, amém? O que é a palavra santuário? Santuário é um lugar, né? Na época de Moisés, era um lugar na época dos israelitas, onde foi construído o templo de Deus, né? E ali fizeram um santuário para ser guardado a arca do Senhor, ou a arca da aliança, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus deu uma planta a Moisés para que ele fizesse ali uma arca, né? Glória a Deus. E deu as medidas a Moisés, né? Que fizesse uma arca, né? Glória a Deus, com madeira de acácia, revestisse ela por dentro e por fora com ouro puro, né? Fizesse ali umas argolas e colocasse ali também a madeira de acácia entre as argolas e revestisse de ouro puro. Por que era para ser revestida de ouro puro? Para que o homem não pudesse tocar, né, a arca de Deus, né? Glória a Deus, não pudesse pegar ou passar as impurezas do ser humano para a arca que representa ou que simbolizava, né, a pureza de Deus. Então Deus dentro da arca estava protegido ali a sua pureza pelo ouro que tinha sido purificado. Então o contato humano com as argolas, né, ele não passava para dentro da arca, ou as impurezas não chegavam a talvez aí a tocar a Deus, né? Glória a Deus. Então nós vemos aí que Deus teve todo um zelo ali para separar ele dos homens, né? E a arca era um símbolo ou algo com que fazia com que Deus se manifestasse aos seus filhos, aos filhos de Israel daquela época, né? Glória a Deus. Então Paulo aqui escreve, 2 Coríntios, que Deus não tem nada a ver, ou o santuário de Deus não tem nada a ver com as impurezas desse mundo, né? Porque nós somos o santuário de Deus. Então se você e eu somos o santuário de Deus, glória a Deus. Então a palavra diz aqui que nós somos filhos e filhas, né, do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que beleza, né, irmão? Que coisa boa. Então, ela era o símbolo da presença de Deus. Ela era guardada sobre o lugar sagrado, né? Glória a Deus. Então, Deus mandou eles colocar ela no templo, naquele lugar, né? Glória a Deus. E cobrir ela com o véu, porque ali o sacerdote entrava, né? Glória a Deus, no templo, né? Glória a Deus. Falava com Deus, mas não via Deus, por causa do seu véu, né? Por causa da lei que limitava, era o sistema atual daquela época, era o modelo que Deus tinha preparado para iniciar ali, através de Moisés, através das obras da lei, né? Das tábuas, dos mandamentos, o ensinamento para o povo de Israel. Então naquele momento era o modelo, era o sistema que era permitido, né? Então tinha que ter um certo distanciamento, uma certa prudência, glória a Deus. E Deus ali instruía todo o tempo a Moisés. Então Moisés passou ali, glória a Deus, passou ali a planta daquela arca para aquele jovem chamado Bezaleel, ou Bezaliel, como diz a Bíblia. Era um homem dotado de sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, que construiu a arca aos modelos, aos modos de Deus e aos que Moisés passou para ele fazer. Glória a Deus. Então Deus, naquela época, tinha assim uma certa distância, glória a Deus, ao nosso convívio, né? Deus no seu lugar santo, na sua arca, e o homem, né? Glória a Deus, também sem ter contato fisicamente com Deus, glória a Deus. O Paulo escreve aqui a respeito dessa história, né? Narrada aqui por ele, e fala aqui, né? Glória a Deus, que como nós é um santuário de Deus, então nós não temos nada a ver com os ídolos, né? Ou porque somos santuários de Deus vivo, glória a Deus, porque ele próprio disse. Então é eu e você que somos santuário de Deus vivo, né? Glória a Deus, do Deus Todo-Poderoso. Nós hoje somos como Moisés foi naquela época. As pessoas que levam adoração a Deus, Deus a recebe, glória a Deus. Mas nós nos dias de hoje também não podemos ver ou tocar a Deus, glória a Deus. Como também foi estabelecido aqui no Velho Testamento, e como também hoje nós
vemos e cremos em Jesus Cristo pela nossa fé. Glória a Deus. Então nós estamos aí debaixo, né, hoje do Evangelho de Cristo, por essa graça maravilhosa alcançada, né, pela parte de Deus, e que nos ofereceu aqui Jesus Cristo para fazer aqui ou trazer um ensinamento diferenciado para o seu povo. Então ele instruiu a Paulo aqui em todas as áreas, né, para que esse evangelho alcançasse a mim, alcançasse a você, através desses ensinamentos, né, que hoje o santuário de Deus sou eu e é você. E para que Deus, irmãos, glória a Deus, nos receba como filhos, né, e filhas, e possamos ser, né, filhos do Todo-Poderoso, é preciso que nós não venha participar, né, das imundícies desse mundo, ou seja, não adulterar com as coisas mundanas. A palavra de Deus diz assim que nós devemos se afastar, porque não há, glória a Deus, como diz a palavra aqui, não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, glória a Deus, né? O que são ídolos? São todos aqueles deuses feitos, né, ou adorado, né, por pessoas que faz com a sua própria mão, glória a Deus. Então, aqui nós vemos uma escritura narrada dizendo que Deus deu um molde ali para Moisés fazer uma arca, glória a Deus, para ser uma aliança com o povo de Deus, entre seus filhos e suas filhas em Israel, glória a Deus. E através desse ensinamento, glória a Deus, e da maneira que foi feito, as pessoas não podiam ver Deus ou abrir a arca para ver Deus, mas as pessoas podiam ouvir a voz de Deus, glória a Deus, porque ele falava com o seu povo ali através da sua presença naquela arca, glória a Deus. Então você não podia ver, você só via a arca, né? Mas você ouvia a voz que saía de dentro da arca, dando a instrução para Moisés e para o seu povo, glória a Deus. E a melhor instrução que eu e você temos hoje é o Evangelho do Senhor, narrado aqui por Paulo, pelos apóstolos de Cristo, né? Glória a Deus. Nos orientando cada dia a estar debaixo, né? Glória a Deus, desse aprendizado, e nos tornando cada dia mais santuário do Altíssimo, glória a Deus, para poder eu e você ser revestido cada dia mais pelo Espírito Santo de Deus. Depois da arca construída e colocada no templo, ainda existia um véu, né, que era colocado para cobrir a arca, ou seja, cobrir de quê? Cobrir da curiosidade do olho humano, glória a Deus, porque ali a presença de Deus, ela chegava até a arca, e dali você só ouvia a voz, né? Não via a imagem de Deus. Você sabia que ali existia uma arca feita por mão humana, mas sabia que ali a presença de Deus se manifestava através da sua palavra. Os ídolos que são feitos para ser adorados, glória a Deus, e colocado aí para as pessoas verem, que são carregados pelas mãos humanas, todo mundo vê ali. Mas como diz a palavra de Deus em Isaías, eles vê, né? Tem olhos, mas não vê, né? Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não inspira. Glória a Deus. Então elas nem faz bem, nem faz mal. Glória a Deus. Aqui é a simbologia daquilo que é Deus e daquilo que é criado pelo homem. Daquilo que é Deus, que nos criou para adorar Ele, e daquilo que o homem criou na intenção de adorar aquela imagem que foi criada pelo homem. Então a adoração do povo de Israel aqui, glória a Deus, diante daquela arca, era para alcançar a voz de Deus, era para ouvir de Deus, né, aquilo que precisava ser feito, aquilo que precisa fazer. Quando Jesus estava andando sobre a terra, glória a Deus, Jesus era a própria arca de Deus, né, glória a Deus. Aqui se mostrando agora diferente do modelo que foi dado a Moisés. Agora Jesus estava no meio do seu povo. Ali já não era mais uma simbologia, né, de uma construção. Ali era Jesus encarnado, né, por obra do Espírito Santo de Deus, para poder realizar ou ser cumprido as palavras que Moisés disse na época, que um dia ia se levantar no meio da nação de Israel alguém que fazia obras maiores, né, do que ele fazia. Então a palavra que Moisés falou, ela se cumpriu em Jesus Cristo, glória a Deus. E aí o sistema era diferente. As pessoas tocavam em Jesus, eram curadas por Jesus. As pessoas viam Jesus, caminhavam com Ele, glória a Deus, e era alcançada pela sua graça, pela sua misericórdia,
através de Deus em seu Filho encarnado, né? Glória a Deus. Então a presença de Deus se fez presente no nosso meio através de Jesus Cristo. Hoje a presença de Deus se faz presente na minha vida e na tua vida através do Espírito Santo. É Ele que se faz presente, é Ele que nos guia e é Ele que nos cura, né? E que leva aí as nossas orações, que ouve, né? E que também traz as respostas. Glória a Deus. No momento que você está, como a palavra diz aqui, glória a Deus, como um santuário de Deus, então o Espírito Santo de Deus, ou seja, o próprio Deus, ele habita no meio do seu povo, né? Agora você passa a ser filhos e filhas, né? Diretamente através do Espírito Santo, onde você pode entrar na presença de Deus e saber que agora não existe mais um véu, não existe mais uma lei, mas existe uma graça, glória a Deus, né? Não merecida, a qual eu e você podemos chegar diante de Deus com as nossas súplicas, com os nossos pedidos e orações, e Deus assim responder segundo ali a sua vontade ou o tempo determinado por Ele, glória a Deus. Todas as coisas que Deus criou, elas são belas, glória a Deus, né? Desde o jardim, desde da Arca da Aliança, desde o Evangelho de Cristo, sempre para acolher o homem, sempre para dar salvação para os homens. Que você venha aí buscar em Deus o teu refúgio, buscar em Deus aí a tua necessidade, venha adorar Ele em espírito e em verdade, e que você possa ser um santuário de Deus, né? E Ele possa andar no meio da tua casa, do teu lar, ouvindo e falando aquilo que você precisa saber. Glória a Deus. E você vai adorando, vai glorificando a Deus, né? Porque Deus fez o homem para adorar a Ele, não para ser adorado. Glória a Deus. Então o homem ele não é para ser adorado, ele é para adorar a Deus, né? E Deus se agrada quando você faz, né, a palavra de Deus ser cumprida. Deus se agrada quando ouve alguém adorando a Ele, buscando a Ele em espírito e em verdade, porque foi para isso que nós fomos criados, né? E é para isso que nós estamos aqui, para exaltar e glorificar o nome do Senhor perante todo mundo, perante todas as nações, aonde quer que nós passamos, que nós sejamos aí um santuário de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus aí abençoe seu dia, sua manhã, que Deus cuide da sua casa, da sua família, que você venha ser aí um santuário de Deus, um lugar reservado, aonde Deus possa entrar no seu coração e fazer morada. Glória a Deus. Porque assim como a Arca da Aliança era colocada, né, num lugar no templo sagrado, né, onde poucas pessoas tinham acesso, hoje a presença de Deus, ela quer estar no centro do teu coração e da tua mente. Glória a Deus. Diretamente é uma ligação, né, através do Espírito Santo de Deus e você, onde você pode falar abertamente, livremente, né, porque não existe mais véu, né, e agora você tem aí condições de você mesmo se portar a Deus e falar com Ele, né, e pedir a bênção, pedir a proteção para a sua casa, para a sua família, para você mesmo. Glória a Deus, né? E não esqueça de adorar o Senhor, porque Ele nos fez para adorar Ele e não para que nós sejamos adorados. Amém? Deus abençoe a todos aí. Um abraço, pastor Manuel. Que Deus dê graça a cada um de nós nesses dias. Amém? Fique com Deus.